TV da Assembleia Legislativa, esse programa que é sempre feito em parceria entre essas duas emissoras. Para você, 8h02 da noite, hoje a gente recebe um convidado muito especial para falar de um tema polêmico. Hoje a gente está recebendo aqui o advogado inscrito na OAB Goiás e também na OAB do Distrito Federal, eleitoralista, um especialista que já trabalha, que já vem contribuindo com a Brasil Central há algum tempo, em outras programações, você já deve ter visto por aqui, mas que hoje participa pela primeira vez do programa Contestando, nos dá o prazer de estar no programa Contestando. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, doutor Bruno Pena. Obrigado, Daniel, eu que agradeço pela oportunidade. Para mim é sempre um prazer participar aqui da TV Brasil Central e agora também da TV Alego. São duas TVs públicas, patrimônio nosso de todos os goianos, e para mim é sempre uma alegria poder aqui dialogar com essa audiência qualificada que vocês têm. E depois, no final do programa, quero saber se você ficou mais aliviado em trabalhar comigo do que com o Rafael Vasconcelos, viu? Porque eu sei quão difícil que é trabalhar com o Rafael. Brincadeira, um abraço para o Rafael, amigo, que estaremos em breve juntos aí num evento que eu vou falar algo mais lá na Brasil Central. Também comigo aqui, como sempre, meus comentaristas. Hoje comigo, doutor Caio César Mota, que está retornando aí de um dia que ele não pôde vir, estava em reuniões. O escritório ficou pronto, doutor Caio? Já está agora liberado para o Contestando. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, doutor Daniel Santana. Satisfação revê-lo. Boa noite, doutor Bruno Pena. Boa noite, querido amigo doutor Geraldo Fonseca. Escritório pronto, apto a recebê-lo e espero que você me dê esse privilégio tão breve. Em breve a gente vai lá, depois eu quero que você fale também sobre isso. E conosco o grande doutor Geraldo Fonseca. Esse não falha de jeito nenhum, viu? Esse está sempre aqui, faz a pauta nossa do programa, é o mais Caxias da turma. Senti a dura aqui, viu, Geraldo? Não é à toa que também é o mais bem sucedido de entre todos aqui. É bem capaz que justiça seja feita, né, Daniel? Se juntar, né? Todo mundo aqui não dá. Então, olha só, agradecer as palavras do Daniel. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Caio. Boa noite, doutor Bruno. É um prazer tê-lo aqui conosco. Não é? E é uma honra fazer a pauta do programa, viu, Daniel? Pois é, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a carreira do doutor Bruno Pena, advogado devidamente inscrito na OAB Goiás e suplementamente na OAB do Distrito Federal, com atuação principal em direito público, ênfase no direito eleitoral e direito municipal, especialista em direito público pela Universidade de Anhanguera e possui graduação em direito pela PUC Goiás 2011. Então nós fomos colegas de faculdade, não no mesmo período, mas durante algum tempo. Eu formei na PUC em 2008, nós formamos, né, Caio? Em 2008, então durante um tempo a gente estudou junto ali na PUC Goiás. Eu sempre começo perguntando aqui para os nossos especialistas o que te levou para essa área do direito público, do direito eleitoral, se já é algo que vinha de vontade mesmo durante a faculdade ou até mesmo antes, ou você acabou sendo a profissão que te levou a trabalhar com essa área, doutor? Então, Daniel, como você bem mencionou, eu vim do movimento estudantil, primeiro secundarista, depois na PUC. Entrei na universidade em 2004, saí em 2011, levei um longo período de graduação justamente pela atuação no movimento estudantil. Então, desde o meu período acadêmico, o que eu sempre mexi foi com eleição. Seja de centro acadêmico, de diretório central de estudante, de união estadual, de UNE, e quando eu fui para a advocacia não poderia ter sido diferente. Acabei sendo demandado e procurado pelas pessoas que atuavam nos processos eleitorais. Então, durante o movimento estudantil e já agora, depois de 10 anos de advocacia, a minha atuação principal sempre foi envolvida com eleição. E durante o movimento estudantil, mesmo quando formado, nunca teve a vontade de trabalhar ali na frente das câmeras, digamos assim, trabalhando com eleições, sendo candidato? Isso já surgiu essa vontade de alguma maneira para você? Então, nas eleições partidárias, acaba havendo uma incompatibilidade, porque acaba sendo meu ganha-pão, ninguém vai contratar um advogado que está no mesmo pleito disputando as eleições, o que me levou sempre a estar nas eleições classistas da OAB. Quando eu chegava até conversar aqui com o doutor Caio César Mota, que é irmão de um grande amigo do doutor Rodolfo Mota, foi candidato a presidente nas eleições da OAB, e desde 2009 ainda, quando eu era estudante, eu sempre participei de uma forma mais direta das eleições classistas.
Não por achar que seria menos importante as eleições partidárias, mas por essa incompatibilidade. Geralmente, nas eleições partidárias, eu estou trabalhando na advocacia e não na eleição propriamente dita. Bom, a gente fala aqui de 10 anos, né? Praticamente um pouco mais de 10 anos que o senhor formou. É um pouco mais de 15 aí que a gente está na área. Não é um tempo tão grande assim, mas aí eu vou falar de uma impressão pessoal que eu tenho, porque eu queria e tenho curiosidade de saber como que você vê esses movimentos classistas que existem hoje dentro das universidades, dentro das escolas. Me parece, a impressão que fica, e de uma pessoa que não é especialista da área, então estou só colocando uma impressão aqui, é que esses movimentos se enfraqueceram muito. Antigamente você ouvia muito mais falar sobre os movimentos políticos que existiam dentro das universidades, que existiam dentro das escolas. Hoje me parece que eu tenho observado muito mais em redes sociais ou em colegas que a gente encontra diariamente, as pessoas falando muito mais das festas que existem, né, dos CAs que viraram atléticas, do que do interesse pela política. O senhor vê assim, aconteceu isso mesmo? Houve uma diminuição desse interesse pela política dentro dos movimentos estudantis? Olha, eu não diria que tenha havido um desinteresse. Mesmo na minha época, existia uma disputa muito grande entre as atléticas, que promovia algo muito mais interessante, que a atlética tratava era de churrasco, era de excursão, era de festa, de movimentos esportivos, que é sobre a questão, a parte divertida da universidade. Enquanto que o movimento estudantil tratava da pauta de representação política dos estudantes. Era tratado do momento da discussão do reajuste da mensalidade, de cobrança de melhoria de ensino, da cobrança da qualidade de ensino por si mesmo, e isso geralmente não é algo tão atrativo. Hoje, com as redes sociais, existiu e é visível uma desmobilização da sociedade como um todo. Todo mundo prefere tratar as coisas nas redes sociais do que se mobilizar e se encontrar para determinadas discussões. Eu lembro de assembleias grandes do movimento estudantil para discussão de determinadas pautas. Hoje quase tudo é resolvido em live, entendeu? Tanto é que até na classe artística existe hoje um investimento grande na questão das lives e não só dos shows presenciais. Então existe uma certa disputa entre a vida nas redes e a vida nas ruas, né? Até mesmo às vezes você encontrar num barzinho para tomar cerveja, com muita dificuldade você consegue reunir todos os amigos. Então eu acho que com a evolução da tecnologia acabou havendo um esvaziamento, não só do movimento estudantil, como dos movimentos sociais no geral, a organização da sociedade civil, sindicatos, centrais sindicais como um todo. Doutor Caio. Doutor Bruno Pena, o doutor Daniel, é alguém que sempre foi muito bem visto, goza de muito prestígio na classe de advogados, né, na classe advocatícia e também nas disputas, em todos os sufrágios pelo qual ele participou, engrandeceu. Não à toa a minha admiração pelo doutor Bruno Pena. E nomes como o dele certamente faz falta no cenário político partidário. Hoje nós vemos, com toda honestidade, em determinados segmentos, um problema de carência de certos nomes ou de bons nomes, de maneira cada vez mais visível. Então, certamente o doutor Bruno Pena, a partir do momento que ele escolheu estar do lado da advocacia, claro, privilegiou, né, a todos aqueles que confiaram suas causas, suas demandas, mas a nós, contribuintes, a nós enquanto sociedade, nós saímos prejudicados pela carência, pela ausência desse nome. Obrigado. E eu queria complementar aqui a fala do Caio, dizendo exatamente, pegando o gancho aí, exatamente o seguinte, mas eu percebo, apesar da fala do Dr. Bruno ser perfeita com relação a essa visão que você tem hoje da atuação das pessoas, mas eu percebo que quando o assunto interessa a determinada pessoa e aquilo vai pesar ou no bolso ou na vida dele mesmo, ele acaba, assim, que seja na rede social, mas ele acaba indo para a rua. Aí eu te pergunto, como mudar esse cenário, então? Como é que torna agradável discutir política, discutir essas questões, alcançar os jovens? Existe alguma forma? Ou é só mesmo quando toca naquilo que te interessa? É uma questão interessante que você coloca, doutor Geraldo, porque
eu venho tratando muito disso, que eu acho que a gente tem que evoluir de acordo com a evolução da sociedade. E acaba que a política continua sendo tratada como ela era tratada há 40 anos atrás. E eu acho que a gente precisa transformar a política em algo mais interessante para a juventude. É o papel que hoje tem aí dos influenciadores digitais que estão na internet. Por exemplo, a Gabriela Prioli. Ela criou um grupo de leitura, depois que teve uma discussão com a Anitta, para traduzir para as pessoas o que é política. A pessoa, a maioria das vezes, não sabe nem para que serve um deputado federal, um deputado estadual, um vereador, o que tem na Constituição, o que não tem, porque, infelizmente, hoje na grade curricular de ensino no Brasil, o aluno estuda lá óptica, estuda mecânica, química orgânica, a fórmula de Bhaskara, uma série de questões que, muito provavelmente, dependendo da área que for seguir, não vai utilizar para o resto da vida, e segue todo o ensino médio sem conhecer, por exemplo, a Constituição do país que ela vive. Então, eu acho que é papel nosso estar nas redes sociais também, estar na internet, descomplicando as coisas e trazendo o interesse das pessoas para a política. A gente vive num país, por exemplo, que as pessoas se matam por conta de time de futebol. A pessoa encontra uma outra pessoa com a camisa de outro time, vai lá, mata e morre em defesa de um time de futebol. E sem desconhecer uma série de pautas que estão em discussão no Congresso, seja na Câmara Municipal, nos tribunais de justiça, que influencia diretamente na vida dele e que às vezes está sendo ignorado por um desconhecimento. E eu acho que cabe a todos nós que temos acesso à informação a trazer isso para as redes de forma mais divertida, mais descomplicada, para trazer a juventude para o debate político. Eu acresceria a fala do Dr. Bruno Pena o fato de que as manchetes ocupadas hoje em relação à política são manchetes desmotivantes. Então nós não trazemos para o contexto ou para o centro das discussões aqueles grupos envolvidos. Esses dias nós vimos falar de causas indígenas, falamos de aspectos de propriedades, de grandes latifúndios, ou de mesmo terras que poderiam ser exploradas pelos agricultores, e isso houve um contrassenso. Então a gente só vê falar do problema, do cerne da discussão, o que envolveu, quais são as consequências daquela decisão ou daquilo que restou votado, seja pelos ministros, seja pelos parlamentares. Isso já não faz parte do centro, do eixo das discussões. O que a gente só vê são resultados e sempre trazidos, parece-me, pela ótica do pessimismo. Olha, foi votado tal situação em detrimento desse, em detrimento daquele. E as pessoas, infelizmente, também não têm a menor iniciativa em buscar se aprofundar sobre absolutamente nenhum assunto. Nós falamos, claro, da grande maioria da população. Então, enquanto não houver esse comprometimento e essa responsabilidade em relação às informações, nós vamos ter essas discussões superficiais, esses reclamos sem nenhuma perspectiva de mudança ou sinalização de mudança, né, Daniel? E aí pronto, a gente vai falar, por exemplo, hoje a gente vive quantas reformas? Nós temos um governo recém-instalado e nós já estamos falando de reforma administrativa, reforma previdenciária, reforma tributária e reforma eleitoral. E aí eu pergunto para a sociedade se ela sabe pelo menos 2 aspectos de qualquer uma dessas reformas. Dificilmente a gente terá alguém que consiga manifestar. É um pouco da missão do nosso programa aqui, né? Esse é o nosso desafio. Exatamente. Eu vou entrar na mini reforma eleitoral, mas antes disso, só para aproveitar o gancho do que nós estávamos conversando aqui, uma curiosidade que eu tenho é como que o Dr. Bruno Pena vê uma pessoa que esteve a vida inteira dentro de movimentos estudantis que estudavam política, que aprendiam sobre política, tanto na faculdade como no secundário, como ele mesmo disse aqui, como que ele vê essas ações que têm acontecido, muitas vezes de invasões, digamos assim, em faculdades, como aconteceu no Paraná, pelo movimento MBL, também na PUC de São Paulo, de pessoas que entram nas instituições sob o argumento de denunciar vandalismo ou coisas erradas que estão acontecendo ali dentro daquelas instituições. Daniel, você tocou numa questão muito importante, porque eu sou de uma época que quando a gente tinha uma divergência, a gente desafiava a pessoa por um debate. Que a dialética é isso, você traz uma tese, confronta ela diante de uma antítese e deixa os espectadores formarem uma síntese a respeito disso. Quando você invade um local sagrado de debate, que é a universidade, seja pública ou particular, você está fazendo um atentado à liberdade de discussão e de debate. Você não concorda com uma determinada situação, você desafia a pessoa para um debate.
Porque a gente precisa entender que é possível divergir sem agredir. É possível discordar sem atacar a pessoa. Você apresenta os seus argumentos com liberdade, a outra pessoa apresenta os argumentos com liberdade. Não há necessidade de invasão de uma universidade, ou de um sindicato, ou de qualquer lugar, de um partido político. Basta-se que as pessoas, ainda mais hoje com a internet, desafiem as pessoas para um debate, para uma discussão como a gente tem feito aqui na TBC de forma tão ampla, de forma tão democrática. Traz uma pessoa que pensa de uma forma, uma pessoa que pensa de outra forma. A democracia é isso. É as pessoas poderem divergir, poderem discordar, sem se atacar e sem se agredir e sem se ofender. E você acredita que a universidade, ela ainda é, ou ela é esse campo aberto para discussões mesmo? Eu vejo diversas denúncias, por exemplo, que muitas vezes alunos de direito não podem se manifestar na faculdade, não podem colocar as suas opiniões, que são mal vistos. Que muitas vezes faculdades, principalmente as públicas, nem abrem espaço para essas pessoas poderem debater ou estar presente em eventos. Você acha que existe nas faculdades, não vou colocar aqui uma generalização, mas que existe mesmo esse palco aberto para o debate? Se não há, deve existir. E deve haver todo o empenho, não só da sociedade civil, que somos nós aqui, como do Estado, para garantir que a universidade seja palco de total liberdade de debate de qualquer assunto, dentro dos limites legais. Porque senão, aí a universidade perde o sentido completamente de acontecer. Por exemplo, uma vez na PUC, o centro acadêmico decidiu fazer um debate sobre a redução da maioridade penal. E a diretoria do centro acadêmico era categoricamente, por unanimidade, contra a redução da maioridade penal. E eu me manifestei contra fazer um debate defendendo a redução da maioridade penal. Eu falei que deveríamos promover na universidade um debate a respeito da maioridade penal, trazendo pessoas que eram a favor da redução. Na época, nós convidamos o então senador Demóstenes Torres para defender o porquê que ele achava que deveria reduzir a maioridade penal, e fomos no extremo oposto, de chamar o deputado estadual Mauro Rubem para falar por que ele não achava que deveria reduzir a maioridade penal, e no final a gente ia apresentar as nossas considerações e o estudante de direito ia formar sua opinião. Porque se você faz um debate induzido, ou seja, não pode reduzir por isso, por aquilo, você torna o debate pobre. Porque o debate ele só é engrandecedor quando tem o contraditório. Sem o contraditório não há discussão política, não há discussão acadêmica e não há sequer discussão jurídica. Então o contraditório é necessário. Se está havendo um tolimento das opiniões de direito nas universidades públicas, isso precisa ser denunciado e precisa ser combatido. Então, uma contribuição, doutor Caio? Não, neste aspecto, eu até cumprimento o Rafael Vasconcelos, quem tem capitaneado aí um programa sobre debates com mestria. Outro dia eu estava assistindo o programa, onde estava de um lado aquele que foi até deputado, Mike, não me recordo. Mike Carneiro. E do outro lado, o Júlio Anderson, que foi professor da Católica por muitos anos. Então nós tivemos ali um debate extremamente respeitoso, divisão antagônicas, mas dentro da cordialidade, da respeitabilidade, com muita tecnicidade. E é isso que a gente de fato espera dos debates. Então meus cumprimentos ao Rafael Vasconcelos, que soube extrair dos dois entrevistados com profundidade, informações e pontos de vista diferentes para que nós, telespectadores, pudéssemos formar nosso convencimento. Eu acho que o grande problema são, às vezes, os locais, né? Às vezes o local, o ambiente é mais favorável a ser direito, o ambiente é mais favorável a ser de esquerda, e você tem que ter uma pessoa neutra ali dentro para poder coordenar esse trabalho. Né? Às vezes, porque como é que um professor vai querer conter uma turma de alunos? São 50 alunos, 45 são de esquerda, 5 são de direita. Entendeu? Então tem que ter alguém para mediar isso e o que a gente vê, infelizmente, dentro das instituições de ensino é que aquelas que são tidas como de esquerda ou tidas como de direita não promovem um debate imparcial. Ela traz um determinado nome para defender aquilo que corresponde ao seu entendimento, que melhor associa aquilo que ela entende, e para poder defender aquilo que se divorcia, ela traz um nome que não tem tanta capacidade técnica para poder mitigar ou aí acabar desqualificando o bom debate. E é isso que não pode acontecer. Se é para ter o debate, que o debate seja
em campo técnico, de maneira imparcial, isenta e pelos melhores nomes, pelas pessoas que mais têm profundidade sobre temas. Bons tempos esse, doutor Bruno Pena, que o deputado estadual Mauro Rubem aceitava debates, porque aqui na TBC ele não aceitou vir, inclusive processou a emissora sem sucesso, por fazer justamente um programa de debate aberto, público, para qualquer tipo de vertente política, com respeito, debatendo ideias, e é isso que a gente preza aqui. E lembrando, né, que aqui a gente está numa TV pública. Isso aqui é patrimônio dos goianos. Ela tem que ser, ao contrário de ser processada, defendida e exaltada por todo goiano. Entendeu? É difícil hoje uma emissora que tem um espaço tão aberto quanto você tem aqui hoje para o debate de ideias, como tem a TBC. Isso tem que ser elogiado e tem que ser reconhecido. Não, e atacar a emissora que dá oportunidade para o debate, ao invés de parabenizar ali e ocupar esse espaço, parece-me contraditório. Para mim, perdeu a chance de participar e, inclusive, engrandecer. Né? Então vamos lá, a mini-reforma eleitoral. A proposta será agora analisada pela CCJ no Senado, já que foi aprovada na Câmara dos Deputados e já foi encaminhado para a CCJ e deve ser analisada em breve. A expectativa é que o projeto tramite em conjunto com a proposta de reforma do Código Eleitoral, que é relatado pelo senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, para que as mudanças possam valer para as eleições de 2024. O texto tem que virar lei até 6 de outubro deste ano para valer nas próximas eleições. Entre outras medidas, o projeto simplifica a prestação de conta pelos partidos e candidatos. Nós temos aqui uma série de pontos que nós vamos trazer dessa proposta, mas eu já vou começar querendo saber como que você encarou essa mini-reforma eleitoral. A gente vai falar sobre os pontos aqui, mas como que você vê, principalmente se existe mesmo a necessidade de ser feita uma reforma eleitoral agora, já que nós tivemos outra recentemente, se essa é mais uma correção do que aconteceu. Qual a sua visão sobre isso, doutor? Então, vou até trazer um dado interessante. Eu que venho estudando as eleições há muito tempo, até 1997, o Congresso se reunia e um ano antes aprovava toda a legislação que ia reger a eleição do ano seguinte. Então, de 2 em 2 anos, o Congresso se reunia para discutir como é que iam ser as regras da eleição. Em 1997, se aprovou a Lei 9.504, que é a Lei Geral das Eleições, que era para ter uma perenidade com relação às regras das eleições e os candidatos chegarem nas eleições sabendo as regras do jogo, por assim dizer. Pois bem, de 1997 para cá, nós tivemos 13 eleições, contando a última de 2022. E de lá para cá, nós já tivemos 17 alterações da legislação eleitoral, ou seja, de lá para cá nós tivemos mais alteração da lei do que eleição propriamente dita, sem contar essas 3 que estão em tramitação, que foi chamada de mini-reforma eleitoral. Então, assim, acaba-se que todo ano busca-se mudar alguma coisa da legislação eleitoral e nessa agora, inclusive, voltando atrás de algumas questões superadas, como, por exemplo, a distribuição das vagas pela sobra, que eu acho que vai ser pauta da gente discutir aqui. Então, algumas questões eu acho que eram necessárias, alguns ajustes. A gente vive uma democracia muito jovem. Agora que a gente está atingindo um dos maiores períodos democráticos seguidos do nosso país, com mais de 30 anos de democracia. Então, assim, é natural que venha havendo alguns ajustes do processo eleitoral, mas eu acho que está tendo muita alteração e pouca eleição, de tal modo que a população não vai se acostumando com a regra do jogo, porque toda eleição, todo mundo chega na eleição cheio de dúvidas. Então, por isso que tem sempre grandes debates, palestras sobre atualização eleitoral. E pra gente que é advogado, do ponto de vista financeiro, é muito bom, porque senão ninguém contratava advogado. Mas do ponto de vista do aperfeiçoamento democrático, ainda é muito ruim, porque a população não cria uma intimidade com o processo eleitoral do Brasil. Não faz parte, talvez, também dos partidos fazerem com que essas mudanças que são estudadas, ou mesmo mudanças que entram em vigor, que elas cheguem mais à população do que tem chegado? Os partidos, eles não ficam muito nas suas discussões internas e muitas vezes não levam a possibilidade da política atingir mais pessoas que possam pleitear um dia estar na vida pública e trabalhar por aquilo que defende, trabalhar pela região que defende? Então, o movimento que se está havendo é completamente o contrário. Está se reduzindo cada vez mais as possibilidades das pessoas entrarem na política.
Encerrou-se a possibilidade de coligação, por exemplo. Cada partido tem que disputar por conta própria. Aí reduziu-se o número de candidatos que podem ser lançados em cada eleição. A cláusula de barreira vem reduzindo a quantidade de partidos. Então vai criando-se um gargalo cada vez menor para a pessoa disputar a eleição. Existem países, como na Argentina, por exemplo, que num primeiro momento, quem quiser candidatar, candidato, os mais votados vão para um segundo momento disputar as eleições. Então me parece um sistema mais democrático. E no Brasil existe uma dificuldade que o processo de registro de candidatura, ele acontece simultaneamente ao processo eleitoral. Então existe uma correria muito grande no registro de candidatura que acaba tolhendo uma discussão mais ampla a respeito do registro. Então acontece muito na eleição de ter o candidato sub júdice. Você está na eleição, você não sabe de fato quem é candidato e quem não é. Então às vezes você vota num candidato, ele não toma posse porque é considerado inelegível, ter o registro indeferido após as eleições. Ou, às vezes uma pessoa que não tem nenhum voto computado consegue uma decisão posteriormente, tem que recalcular todo o processo. Então existe uma insegurança muito grande. Eu particularmente defendo que deveria ter um processo anterior, um ano antes, para discutir o registro de candidatos, e chegaria no ano da eleição todo mundo sabendo quem de fato é candidato e quem não é. A gente precisa amadurecer o nosso sistema eleitoral ao ponto que as pessoas já saibam com antecedência se são candidatos ou não, para a gente não ficar refém dos casuísmos, dos candidatos de última hora, a pessoa que tenta pegar o embalo numa situação político-fática da sociedade para ser candidato. Eu acho que a gente precisa separar o processo eleitoral do processo jurídico de registro de candidatura. Talvez isso acabasse combatendo um dos problemas que a gente mais tem acompanhado, que é de pessoas que votaram num candidato e esse candidato, por qualquer motivo, não pôde ali assumir um cargo. E eu acho que o que ficou mais famoso ultimamente foi a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol. E a justificativa não, o grande questionamento da população, principalmente dos eleitores, é o seguinte: se ele não poderia ser candidato, por que ele foi colocado numa eleição e eu votei numa pessoa que hoje não vai poder exercer e eu acabei desperdiçando o meu voto? A responsabilidade é da Justiça Eleitoral. Daniel, dentro do que você falou, existe até uma crítica muito grande ao sistema eleitoral que diz que já nas eleições nós não temos mais só segundo turno. Nós já, inclusive, temos um terceiro turno que é decidido pelos tribunais regionais eleitorais e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então a gente já não tem nem segurança se aquele candidato em quem a gente confiou nosso voto será de fato nosso representante, seja legislativo ou seja executivo. O que já é péssimo. Aproveitar o momento da minha fala aqui, mandar um abraço para o Dailton, ele que nos acompanha toda segunda-feira, viu, Daniel? Grande abraço, meu amigo Dailton. Ele cumprimenta a todos, deixando também o seu muito boa noite. E você, telespectador que queira participar, mande sua mensagem através do 3201-7720. Me corrija se eu estiver errado, Daniel. A gente teve uma alteração nesse telefone, mas o Obrigado pela correção. O Asaf, ele vai achar o telefone, porque ainda é novo. A gente está com, infelizmente, suspensas as participações, mas vão voltar em breve. Um abraço para o Dailton. Bom, vamos lá, vamos começar aqui alguns pontos dessa mini reforma eleitoral. Cota feminina de 30%, e eu vou passando aqui os tópicos, e aí vocês ficam livres para poder debater. Posso, antes de a gente entrar no tópico, Daniel? Eu até te agradeço por isso. Sem querer fazer juízo da classe política, doutor Bruno Pena, a gente, quando está às vésperas da eleição, a gente fala véspera porque a gente tem um princípio, tem aquela anualidade. Ou seja, para que aquela alteração legislativa possa ser aplicável no processo eleitoral do ano subsequente, ela tem que ser votada e aprovada com um ano de anterioridade. Então, por isso a gente vê tanta pressa na votação dessa mini-reforma. E aí, numa análise empírica, não seria, no mínimo, questionável essa pressa da classe política, dos nossos parlamentares, em aprovar, quase que no apagar das luzes, e pelo que se extrai dessa mini-reforma, benefícios a si próprio, em detrimento da sociedade? Quando eu falo benefício, Daniel, Geraldo e doutor Bruno, assim como quem nos acompanha, a gente vê que agora a inelegibilidade vai ter uma flexibilidade, a punição, a questão se discute algumas anistias. Isso não afronta contra os interesses da sociedade? Nós tivemos tão pouco discutido uma lei denominada como sendo lei de ficha limpa, e agora a gente, em detrimento disso, ou na contramão disso, a gente começa a ter uma maior
flexibilização naquilo que a gente, com muita dificuldade, aprovou? Então, o que acontece? O grande problema de toda reforma eleitoral, seja mini, seja big, é que ela é feita por quem está no exercício do mandato. Então, ele acaba atuando de acordo com aquilo que vai lhe trazer melhor proveito. Isso não tem. Essa mini-reforma até foi formada uma comissão de juristas que estudaram sobre a situação, apresentando alguns pontos, mas a palavra do Congresso Nacional. É bem verdade que a experiência prática vai induzindo a alguns ajustes. Inclusive, sobre alguns pontos, eu vou até colocar algumas questões da vivência prática que leva, porque a pessoa, quando ela pega, igual quando pensa num contrato. O contrato ele é um exercício de futurologia. Você fica pensando, rapaz, o que pode dar errado nisso aqui? Vamos prever no contrato para amarrar. A lei da mesma forma. E depois vem as questões jurídicas. A questão da anterioridade é uma questão tão preciosa para o direito eleitoral que o Supremo formou um entendimento que até para as decisões judiciais isso deveria ser observado. Ou seja, a partir do julgamento do STF, o TSE, por exemplo, não pode mudar o seu entendimento jurisprudencial para uma mesma eleição. Ele pode até mudar o seu entendimento, mas para outra eleição. Porque senão acontecia muito na justiça eleitoral de você ter dois candidatos numa mesma situação com soluções jurídicas diferentes. E aí vinha a corte e falava, não, a gente mudou o entendimento, a gente pensava assim, transitou em julgado, infelizmente, mas agora a gente pensa diferente. Isso criava uma afronta à isonomia, à segurança jurídica muito grande. De tal modo que o STF buscou aplicar o princípio da anterioridade, inclusive para as cortes, sejam regionais eleitorais ou o Tribunal Superior Eleitoral, sobre a necessidade de estabilizar as relações jurídicas, como acontece, por exemplo, no direito tributário também. Para mudar a forma de arrecadação, tem que ser feito com anterioridade, pelo menos, de 1 ano. Só reforçar minha pergunta, Daniel, e aí talvez ela seja de difícil resposta, mas eu gostaria de ouvi-lo, doutor Bruno Pena. Na sua análise, pelo que você estudou dessa mini-reforma, haverá, de fato, um elastecimento naquilo que a gente com muita dificuldade conquistou, dos direitos da sociedade, da preservação desses direitos, ou nós teremos vantagens do ponto de vista da segurança jurídica, de evitar o que a gente tem tido como discussão em terceiro turno, e mais do que isso, essa celeridade para se discutir, deliberar e votar essa tal mini-reforma, da forma com que a gente tem visto, ela é justamente em razão das eleições que se aproximam, ser eleições municipais, porque aí a gente usa como laboratório, e a gente vê muita gente defendendo isso. Não, nós temos que aprovar agora, Daniel, porque se der errado, nós estamos com eleições que se discute somente a vereança e também os prefeitos. Então, se tiver algo que der errado, a gente vai ter isso em menor impacto ou em menor proporção. É uma verdade isso, doutor? É uma verdade. Igual eu coloquei, como no Brasil tem eleição de 2 em 2 anos, a discussão é sempre num período curto. Porque num ano tem eleição, no outro ano não. E geralmente a discussão é feita no ano que não tem eleição. Mas especificamente sobre a mini-reforma, eu vou dar um exemplo no que eu acho que ela precisava ajustar e num caso que ela vai retroceder, na minha opinião. Um exemplo. A estabilização do período de inelegibilidade no caso de condenação por improbidade administrativa, por exemplo. Precisava ser resolvido, eu vou dizer o porquê. Como é que acontece hoje? Cidadão é condenado numa sentença por improbidade administrativa. De tal modo que, por importar em ato doloso de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, atrai inelegibilidade prevista na lei complementar. A partir do momento que ele é julgado por um tribunal colegiado, ele já passa a estar inelegível. Até o trânsito em julgado do processo. Se o processo demorar 5 anos para transitar em julgado, ele já fica 5 anos inelegível. Agora vem para a sentença. Agora vai ser a partir da sentença. Mas antes, a partir do acordo já começava a inelegibilidade e não contava limite temporal. Vinha o trânsito em julgado. Começava a contar os 8 anos de inelegibilidade? Ainda não. Porque a lei prevê que inicia-se o prazo de elegibilidade a partir do cumprimento integral da pena, seja as condenações de improbidades ou penais. Então vamos supor que na condenação de improbidade vinha lá um ressarcimento de 100 mil reais. Enquanto a pessoa não pagar aquele valor, ele fica inelegível pelo resto da vida.
Então, o que a lei estabeleceu? Por exemplo, uma ação penal. Se ele tiver 5 anos de pena, ele ficou 5 anos inelegível, ficaria mais 5 anos do cumprimento da pena, mais 8. Então, ele ficaria 18 anos inelegível. E a Constituição estabelece que não pode ter pena perpétua. Então, o que a lei estabeleceu? Que o prazo de 8 anos da inelegibilidade vai contar a partir da sentença. Porque aí o Estado tem que se virar para julgar o processo o mais rápido possível, a tempo de que a inelegibilidade tire a pessoa das eleições durante aquele período. E a ideia da lei da ficha limpa é tirar a pessoa da disputa a título de punição durante 2 eleições seguidas, que é 8 anos. Nessas 2 situações que eu coloquei, ela acaba ficando bem mais que isso. É um ponto que eu acho que valeria o ajuste, muito embora a sociedade civil tenha batido muito, porque traz a aparência que estaria flexibilizando uma norma de sanção para aquele candidato ímprobo ou criminoso. Um ponto que eu acho que foi um retrocesso da mini-reforma eleitoral é com relação à distribuição das sobras. Por exemplo, antes funcionava da seguinte maneira. Os partidos que atingem o quociente eleitoral, o que é o quociente eleitoral para o telespectador entender? Na da vaga funciona da seguinte maneira, você pega o total de votos válidos, divide pela quantidade de cadeiras que tem no parlamento. Então vamos supor, se teve 100 mil votos válidos e tem 10 cadeiras no parlamento, cada cadeira vale 10 mil votos. Então o partido teve 10 mil votos, tem direito a uma cadeira. Se ele teve 12 mil votos, não tem como você dar uma cadeira e um pedacinho de outra cadeira. A fração vai para a sobra. Antigamente, a sobra era distribuída apenas pelos partidos que atingiam o quociente eleitoral. Então os outros partidos já ficavam automaticamente fora da distribuição. Quando veio uma reforma eleitoral que retirou as coligações e dificultou a possibilidade de lançamento de candidaturas, foi flexibilizada essa norma. Então falou, as vagas da sobra serão distribuídas entre todos os partidos que participaram da eleição, a depender de quem tiver a maior média. Ok. Depois veio uma nova reforma. Falou o seguinte, não, vai participar da distribuição da sobra os partidos que atingiram 80% do quociente. Foi a regra que vigiu na última eleição. E agora a mini-reforma propõe voltar ao que era, de participar da sobra somente os partidos que atingiram o quociente eleitoral. Só que aí eu trago a seguinte reflexão. Pode acontecer, e já aconteceu em locais que tem menos vagas, por exemplo no Norte, que elege 12 deputados federais, de nenhum partido atingir o quociente eleitoral. A regra da reforma eleitoral traz uma solução se nenhum atingir. Mas eu pergunto, se um único partido só atingir o quociente eleitoral, ele vai ficar com todas as vagas do parlamento? Então não me parece a solução mais democrática. Ela me parece um retrocesso do ponto de vista de buscar a maior pluralidade possível para o parlamento para discutir apenas 2 pontos do que eu acho que foi uma solução adequada e do que foi um retrocesso. Maravilha. Eu vou trazer uma questão que eu escuto muito aqui, que não está na mini-reforma, mas só para saber a sua opinião sobre isso, doutor Bruno. Muitas pessoas ainda falam sobre as candidaturas distritais e o do porquê não acabar com os coeficientes eleitorais e ser uma eleição feita pela simples quantidade de votos. Até porque quando você vai conversar com a população em comum, muitas vezes ela não entende como que é feita essa distribuição através dos coeficientes eleitorais. Então tem um candidato que teve 20 mil votos, mas não foi eleito, o outro que teve 13 foi eleito. Você acha que isso seria um benefício realmente para o nosso sistema eleitoral? Então, foi a discussão que já se teve do distritão. Seria pegar os mais bem votados e levar ao parlamento independente da representação partidária. Os países que adotaram esse modelo já voltaram atrás na grande maioria. Porque viram que prejudicava a representação no parlamento. Porque você passa a ter uma representação de acordo com a eleição majoritária, que acaba favorecendo quem é mais conhecido, quem tem mais recursos, quem tem mais dinheiro e tudo mais. No sistema vigente no Brasil, se busca a representação dos partidos políticos. Então a pessoa, por mais endinheirada que ela seja, por mais conhecida e querida que ela seja, ela tem que se filiar a um partido político. E a representação da discussão no Congresso se dá por esses partidos políticos.
Porque pensa, a gente tem um parlamento, uma casa parlamentar, que é a Câmara dos Deputados, que envolve 513 deputados. E tem o Senado, que envolve lá 81 parlamentares. Se não tem as representações partidárias, as bancadas, para se ter uma discussão de forma mais célere, na forma de formação de acordo para pauta, para quórum, para discussões de fechamento de blocos, seria impossível reunir deputado por deputado com 513 deputados. Então eu acho que a representação majoritária do parlamento, ela empobrece a discussão política. E a gente tem no Brasil hoje 2 casas parlamentares. Uma que é eleita pela eleição majoritária, vai o mais votado, que é o Senado Federal, porque ali o Senado representa cada estado. Por exemplo, o estado de São Paulo, que é o mais populoso do Brasil, tem 3 senadores, tanto quanto Roraima, por exemplo. Tanto quanto Goiás. Na Câmara dos Deputados, não, é a representação da população de cada estado. Então, quanto mais plural for essa representação, eu acho que mais democrático vai ser o debate dentro do Congresso Nacional. Isso aí, alguma consideração? Não, nenhuma. Bom, vamos lá. Cota feminina. As cotas femininas vão ter uma alteração do 30%, que eram 30% obrigatórias para cada partido. Agora elas serão 30% no total de todos os partidos, se eu não estiver enganado, é isso, né? Uhum. E também as despesas podem ser utilizadas por candidatos homens se eles comprovarem algum tipo de benefício a candidatas mulheres ou a candidatos negros. Como que o senhor vê essa alteração? Eu vejo como necessária. E pela seguinte situação, essa da propaganda. Por quê? O candidato homem, como é que ele faz a sua campanha? Um deputado federal. Ele faz lá, por exemplo, um citru. Ele faz lá com ele e um candidato a deputado estadual homem. Para ele ter uma capilaridade maior de atingir a população. Porque o grande dilema da eleição é o quê? Você atingir a maior quantidade possível de eleitores no menor tempo. E até hoje a forma mais eficiente de que isso aconteça é tendo outras pessoas multiplicando o seu alcance de eleitores. Então, geralmente, um deputado federal dobra, que é a forma que se convencionou de chamar, com vários deputados estaduais. E ele paga o material é dele, mas no qual participa do material dele vários outros candidatos a deputado estadual. Como ele poderia colocar, às vezes, uma personalidade. Ela coloca o Ronaldinho Gaúcho junto com ele lá, pedindo voto e tudo mais, mas o material de campanha é dele. Quando vem o material de campanha da candidata feminina, como o partido é obrigado a reservar uma parcela do fundo partidário ou do fundo eleitoral para ser obrigatoriamente gasto nessas campanhas, com o objetivo de evitar fraude, ou seja, uma candidata lançar uma candidatura para receber recursos e, na verdade, esse recurso ser beneficiado por outro candidato homem, até então é impedida a candidata mulher de fazer essas dobradinhas, fazer material, arcar com gastos de candidaturas masculinas com dinheiro reservado a candidaturas femininas. Isso gera um prejuízo para a candidatura feminina, porque ela tem menos condições de disputar as eleições. Por exemplo, eu já atuei em causas de candidatas mulheres eleitas com a quantidade estrondosa de voto e que a assessoria técnica do tribunal questionava ela ter material junto com um candidato homem. Já não tem como falar que essa mulher é candidata laranja, ela teve mais de 100 mil votos. Mas ainda assim, havia-se um questionamento com relação ao formalismo da situação. Se tira esse formalismo do caso, permite-se que a Justiça Eleitoral busque analisar cada caso com relação à situação da fraude. Se existe uma mulher, ela recebeu uma grande quantidade de recursos, não teve voto nenhum, todos os gastos dela foi com um determinado e específico candidato, aí existe indício de fraude, analisa-se a questão da fraude. E a questão dos 30% é que antes, na federação, cada partido tinha que observar os 30% dos candidatos que contribuíam para uma mesma chapa, que é da federação. Agora, com essa alteração, possibilita que os 30% seja verificado pela chapa e não por cada partido individualmente. E com relação, eu queria perguntar, com relação ao fundo. Até pegando o gancho, já que nós estamos falando de dinheiro, tem 2 formas, né?
o fundo partidário e o fundo eleitoral. Correto. Se eu não estiver errado, né? E eu percebi, assim, até porque não é minha área eleitoral, então a gente acaba tendo que estudar mais a fundo para entender. A divisão, os percentuais, eles são muito baixos quando se remete a todos os partidos, e aí depois são maiores com relação a aí os partidos têm maior representatividade, aquela coisa toda. O senhor não acha que para início de conversa, assim, para poder apoiar que outros candidatos, outros partidos cresçam e possam, já que você já colocou até que hoje se dificulta muito mais que surjam novas pessoas, né, e tal, e novos debates, não seria melhor que fosse distribuído de forma igualitária? Então, aí surgiria o debate seguinte. Para se ter um exemplo, um partido grande, igual o PL, por exemplo, que elegeu aí 100 deputados federais, chega uma eleição municipal, igual agora, vai ter vários candidatos a prefeito, vários candidatos a vereador. Chega na eleição geral, além dos candidatos a deputados federais, tem candidato a deputado estadual, candidato a governador, candidato a presidente da República, candidato a senador. Então, e tem outro partido que às vezes vai lançar só candidato a deputado federal. Então, se você dá a mesma quantidade para um partido que tem uma demanda muito maior e um partido que tem uma demanda muito menor, você está favorecendo de forma desproporcional aquele partido que vai investir só em candidatos a deputados federais. Então, a legislação optou por criar critérios objetivos com base, são vários, na votação obtida nas últimas eleições para o cargo de deputado federal, a quantidade de deputados federais, a quantidade de senadores, para definir a parcela do fundo eleitoral de cada um. Por exemplo, tem gente que pergunta assim, o meu partido pode colocar o dinheiro em quem ele quiser, tem candidato que não recebe recurso. Porque, por exemplo, um partido pequeno, se ele pega o total do fundo eleitoral dele, divide de forma igualitária por todos os candidatos do Brasil, vai chegar a uma quantidade de recursos que não elege ninguém, e ele vai ficar prejudicado, porque vai acabar não obtendo voto. Então acaba que os partidos precisam, dentro do seu planejamento interno de cada um, priorizar as suas candidaturas. Por exemplo, na última eleição, o debate principal foi entre uma candidatura do PL e uma candidatura do PT. Ambos os partidos priorizaram seus recursos na eleição do presidente da República. Os partidos que não estavam inseridos na disputa foram preocupar em eleger governador, deputados estaduais, deputados federais. Então, cada partido, dentro das parcelas que recebem, dentro de critérios objetivos estabelecidos previamente, que a pessoa já sabe a regra, vai fazer o seu planejamento. Então, na minha opinião, dividir de forma igualitária criaria uma injustiça maior do que a que ocorre hoje. Olha só também que incongruência. O deputado Paulo Magalhães, e ele defende, através da PEC 09, né, /23, que os partidos que não destinaram os recursos previstos para as cotas femininas, eles devem receber anistia. E aí a alegação dele, que é o que me causa mais espécie, é de que isso teria se dado em uma discussão assodada, não dando tempo para que o partido político pudesse se organizar. E o que nós estamos vivendo exatamente nesse momento? Essa mesma discussão assodada, que amanhã vai ser alegada para critério de mudança. Então, por muito que eu vejo, doutor Bruno Pena, dessa mini-reforma, parece-me que a gente volta no ponto onde a gente tem que beneficiar algum ou alguns. Olha, quer ver um outro aspecto? E aí você me corrige se eu falar bobagem? Parece-me que anteriormente nós tínhamos, para inelegibilidade, 3 aspectos: enriquecimento ilícito, dano ao erário e atos praticados contra os princípios da administração pública. Parece que o atos, e aí me corrija se eu estiver falando bobagem, parece-me que os atos praticados contra os princípios da administração pública ficou afastado. E agora tem que ter, concomitantemente, não precisa ser mais isolado, tem que ser de forma concomitante, o enriquecimento ilícito e o dano ao erário. Cada vez mais se prestigia a impunidade. Na verdade, os descumprimentos dos princípios, que é o artigo 11, nunca foi causa de inelegibilidade. A lei, desde o início, estabeleceu enriquecimento ilícito, ato doloso de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário.
Durante muito tempo, houve uma discussão na jurisprudência se deveriam ser alternativos ou concomitantes. E o entendimento jurisprudencial que vem prevalecendo desde sempre é que eles devem ser concomitantes. Por quê? O que se estabeleceu do ponto de vista da perspectiva eleitoral? Que não é qualquer ato de improbidade que é suficiente para caracterizar uma inelegibilidade. Da mesma forma que não é qualquer crime que causa inelegibilidade. Existem crimes que foram excluídos da inelegibilidade, porque são duas coisas diferentes. No momento do registro, é analisado dois aspectos. Condições de elegibilidade, que é você ter a idade mínima, estar no pleno gozo dos direitos políticos, estar afiliado a partido político, ter domicílio eleitoral, os que são previstos na Constituição. E não está em curso em nenhuma das causas de inelegibilidade. Aí vem desaprovação de conta, condenação eleitoral, condenação criminal, condenação por improbidade. Com relação às causas de inelegibilidade, por exemplo, às vezes uma condenação criminal não atrai inelegibilidade. Mas às vezes a pessoa, por um crime besta, disparo de arma de fogo, não pode disputar a eleição porque, estando no cumprimento da pena, vai estar com seus direitos políticos suspensos. E aí entra na condição de inelegibilidade. Então, qual foi a opção do legislador? Para gerar inelegibilidade, tem que ser uma condição de gravidade tal que a pessoa, além de ter causado um prejuízo ao erário, ainda se beneficiou desse prejuízo, com opção legislativa já antiga. Para a gente trazer também um fato que parece um pouco preocupante, para dizer o mínimo, desse projeto de mini-reforma, a alegação de que ele abre brechas para que candidatos possam comprar votos ou realizar gastos ilícitos durante a campanha e, mesmo assim, preservarem o seu mandato, tendo em alternativa à cassação uma opção mais branda, como punição de pagar multa que varia entre 10 mil e 150 mil reais. Porque a reforma, ela retira a sanção de inelegibilidade e cassação nessas situações e mantém apenas a sanção de multa. Mas aí eu trago o seguinte dado para a gente avaliar essa situação, se ela ajuda ou atrapalha. Segundo estudos, o Brasil é o país que mais caça mandato no mundo. O último dado que eu tive foi com relação a 2021. Durante 2021, salvo melhor juízo aqui de cabeça, a cada 5 dias no Brasil houve uma cassação de mandato. E, no entanto, a gente não viu uma melhora significativa do processo eleitoral. Embora a gente seja o país que mais caça mandato no mundo, a gente não é o país com maior idoneidade eleitoral, com menos tramóias nas eleições. Então, em alguns aspectos não houve uma melhora. Por exemplo, compra de votos era difundido em qualquer lugar. Principalmente quando você ia em cidades do interior e tal, você via pessoas comprando voto à luz de dia, ou abastecendo carros, ou dando voucher de supermercado e tal. Isso é uma coisa que você já não vê mais. Então, é porque, na verdade, a compra de voto ela vai se aperfeiçoando. Embora essa situação a gente não veja mais, a gente vê, por exemplo, em algumas eleições, a pessoa contratando 2, 3 mil cabos da eleição. Aí você pensa em qual que é a função desse cara em um dia de eleição? É balançar bandeira? Ligar para as pessoas e tal? É multiplicar o voto, porque o cara faz uma conta seguinte: se eu contratei 2 mil cabos eleitoral, esse cara, cada um, traz mais 3 votos para minha campanha. Então eu já tenho 4 mil votos a mais para fazer diferença na eleição. Isso é compra de voto? Só que a pessoa nem mesmo sequer sabe que ela está vendendo o voto dela. Entendeu? Então, assim, e isso evita uma situação que acontece o seguinte: como eu disse anteriormente, o registro de candidatura ele é discutido durante a eleição. Então, geralmente, ele continua sendo questionado do registro já depois da eleição. E no Brasil, a compra de um único voto, ainda que você tenha sido eleito com a ampla vantagem, é suficiente para uma cassação. Então, assim, a pessoa, quando ela vai para aquela discussão, já é buscando mudar o rumo da eleição. Um exemplo claro, aqui em Goiânia. Tem 9 vagas de vereadores, a eleição já acontecida há 3 anos atrás, até hoje sendo discutida. Está agora eminentemente a possibilidade de voltar 2 vereadores, sair 2 vereadores. Então cria uma situação de muita instabilidade política.
eu não consigo avaliar se isso vai melhorar ou se isso vai piorar o sistema eleitoral. Conforme eu disse, o Brasil hoje é o país que mais caça mandatos e nem por isso a gente tem, assim, o melhor sistema eleitoral do ponto de vista da honestidade durante as eleições. Eu acho que é uma situação que a gente precisa colocar em prática para ver se isso vai piorar ou vai melhorar. A outra situação que eu coloquei, por exemplo, da distribuição da sobra, nós já vivemos um sistema, o outro e o outro. E podemos avaliar qual foi mais assertivo ou não. Essa é uma situação que vai retirar as situações de possibilidade de cassação de mandato. Para gente que atua como advogado na área, é péssimo, porque limita as opções de necessidade de contratação de um advogado durante as eleições. Agora, do ponto de vista do aperfeiçoamento democrático, é algo que tem que ser colocado em prática para a gente ter mais elementos de avaliação, na minha opinião. Daniel, assim, com todas as vênias, doutor Bruno Pena, eu não consigo concordar, não consigo me convencer de que, a partir do momento que você comete um ilícito, aí o antídoto agora é a flexibilização. Parece que daqui a pouco a gente está discutindo o seguinte, o Brasil é o país que mais se mata, mas o enrijecimento das penas não tem sido suficiente. Então vamos abrandar. Então, eu acho que é o contrário. Não, então, peraí, agora a partir do momento que você foi eleito através da compra ilegal de voto, através da compra de votos, você, além da cassação, vai sofrer uma penalidade de multa. Então, mas a questão toda é o seguinte, eu concordo com o raciocínio. Sem querer convencê-lo, nem de fazer com que ninguém se divorcie do entendimento, mas parece incoerente. Nós estamos no Brasil, né? Tipo assim, você flexibilizar isso no Brasil é falar pro cara, pode comprar, fica à vontade, é 150 mil a multa mais cara que você vai pagar. Então, e pra muitos, 150 mil reais é nada, né? Além dessa questão, campanhas são milionárias. Além dessa questão, pelo que me parece, como é uma alternativa à cassação, você coloca na mão do juiz eleitoral a avaliação da gravidade do que ele deve ser feito em cada caso. Ou seja, você pode criar vários e vários casos que sejam que você não consiga entender o porquê que você vai ter duas pessoas numa mesma situação com penas diferentes. Esse é o ponto que eu queria chegar. A questão não é assim a gravidade da sanção, é assim a certeza da sua aplicação. Quer ver? Eu vou dar um exemplo prático. Num município que eu advoguei, o prefeito foi cassado por compra de voto. Porque numa determinada reunião ele falou o seguinte, olha, determinada empresa saiu do município, vocês perderam os seus empregos, nós vamos buscar trazer essa empresa de volta para aumentar a oferta de emprego no município. Pois bem, o juiz da primeira instância entendeu que isso era promessa de emprego em troca de voto, foi compra de voto e cassou o prefeito e a vice eleita. Assumiu o presidente da Câmara, até que se fosse possível fazer a eleição suplementar. Então, assumiu um segundo prefeito. O presidente da Câmara assumiu. Foi feita uma eleição suplementar. Foi eleito um quarto prefeito. O quarto prefeito foi cassado pela Câmara Municipal. Assumiu o vice, quinto prefeito. Veio o TRE, manteve a sentença por 4-3 que cassava o prefeito e a vice por compra de votos. Aí o TSE veio e reformou a decisão, falando que aquilo não configurava compra de voto. Voltou o prefeito, que não queria saber mais de prefeitura, renunciou, assumiu a vida. 7º prefeito em 4 anos de mandato. Imagina o desastre administrativo que transforma num município que passam 7 prefeitos em 4 anos de mandato. Então, assim, eu não sei se o abrandamento é a melhor solução. O argumento que o senhor trouxe aqui é pertinente. Se não está funcionando, vamos abrandar? Eu não sei. Mas se não está funcionando, a gente tem que buscar soluções que tragam resultados mais eficientes. Eu não sei se o abrandamento vai ter esse resultado, mas traz também a questão pedagógica que o doutor Geraldo colocou aqui, porque a pessoa, às vezes endinheirada, vai ter uma atitude mais ousada nas eleições. Fala, na pior das hipóteses, vai pagar multa, pronto, acabou. Bom, é uma discussão complexa, a gente tem outros pontos ainda para colocar, infelizmente acabou o momento do programa, mas nós podemos retornar em breve com uma segunda parte aqui com o Dr. Bruno, se ele se puser a via para debater os outros pontos. Afinal de contas, é fundamental essa discussão aqui para nossas eleições, para o bem da nossa sociedade. Queria agradecer você que nos acompanhou em casa, agradecer ao Dr. Bruno Pena pela presença. Mais uma vez aqui na TBC, você já é de casa, então as portas estão abertas. Agradecer ao Dr. Caio, ao Dr. Geraldo também, que estiveram no programa de hoje.
E fique agora com o Jornal da Cultura, não é isso? Daniel, de maneira muito breve, Claro. transmitir um abraço aqui ao Lauro, Suzete Mota, e que disseram, ambos aqui, excelente convidado. Parabéns, doutor Bruno Pena. Fico feliz, Obrigado. doutor Bruno. Vamos fazer uma segunda parte em breve, eu prometo, viu? Um abraço a todos, então, até a próxima, até segunda-feira que vem, 8 horas da noite, com mais um programa Contestando. Um grande abraço a todos. Na semana passada, afirma que desde 2019, quando assumiu, a PGR representou 1.480